Seja bem-vindo à Cultura Tecido de Plantas. O meu nome é Sérgio e nessa videoaula de hoje nós vamos tratar sobre um aspecto muito importante quando se pensa em introduzir plantas para condições in vitro. Que condição é essa? Vamos lá para dentro que você vai conhecer isso com mais propriedade. Nessa série de videoaulas nós estamos trabalhando especificamente com a parte de contaminantes. E nós já sabemos por que é tão importante se conhecer os contaminantes quando se trabalha com cultura de tecido de plantas. E nós vimos que os dois principais grupos de contaminantes que existem na cultura de tecido de plantas pertencem às bactérias e aos fungos, e que os ácaros são uma fonte de contaminação bacteriana e fúngica para quem trabalha com cultura de tecido de plantas. No entanto, quando a gente pensa em fontes de contaminação, nós estamos trabalhando com um universo maior. Não estou falando mais do contaminante, estou falando de onde é que o contaminante está vindo. E nós temos várias fontes de contaminação e nós vamos ter aulas específicas sobre cada um deles. Mas basicamente nós temos 4 grandes grupos de fontes de contaminação. O primeiro são os explantes, contaminantes que podem acontecer no meio de cultura, contaminantes que vêm pelo processo de manipulação e tem diversas formas de onde é que ele pode estar vindo. E temos fontes de contaminação que podem acontecer na sala de crescimento. Nessa aula de hoje nós vamos focar especificamente na questão dos explantes, num aspecto específico sobre os explantes. Então nós vamos trabalhar apenas com a fonte de contaminação dos explantes. Mas a pergunta é, quais são as fontes de explantes que nós temos para cultura de tecido de plantas? Nós já vimos isso no início da disciplina, e aqui eu vou aprofundar e colocar mais uma fonte de explante que a gente pode ter. Nós já vimos isso anteriormente. Nós podemos ter explantes que vêm direto da natureza, ou seja, vêm daquele ecossistema. Vem de uma mata, vem da região dos cerrados, vem da floresta amazônica, vem da caatinga, vem de uma determinada floresta perto da sua residência, vem de uma determinada reserva na sua região, não importa, mas ele vem de um ambiente natural. Nós temos a segunda fonte de explantes, que são aqueles que vêm do campo. Então agora nós temos a interferência do homem. Então é uma região mais plantada, é adubada, tem tratamentos com herbicidas, com fungicidas, se for o caso. Então nós temos uma região que tem interferência do homem. Nós podemos também ter explantes que vêm diretamente da casa de vegetação, que é um ambiente mais controlado em termos de temperatura, em termos de luminosidade, em termos de umidade. Então não é um ambiente mais controlado. Nós podemos ter explantes que vêm de uma câmara de crescimento ou de uma sala de crescimento específica para isso, em que aqui o controle é muito maior, o controle da temperatura é maior do que na casa de vegetação, o controle da luminosidade é maior do que na casa de vegetação, o controle de acesso é maior do que na casa de vegetação, então é uma região de controle maior, é uma área mais restrita. Mas nós podemos ter uma quinta fonte de explantes, que são as próprias plântulas que estão crescendo em condições in vitro. Eu posso utilizar explantes provenientes de plantas que já estão em condições totalmente assépticas. Mas a pergunta é, por que eu preciso conhecer as fontes dos explantes? E qual a relação que isso tem com a contaminação? A relação é direta. A relação entre a fonte de explante e a contaminação e, consequentemente, a tag de asepsia é uma relação direta. Aqui nós temos enumerado do lado esquerdo as nossas 4 fontes de explantes, que pode ser a natureza, o campo, a casa de vegetação, câmara de crescimento e sala de crescimento com as plântulas in vitro. Nós podemos perceber nitidamente que à medida que nós andamos nessa direção, nós estamos aumentando o nível de controle e o nível de asepsia das plantas que vão servir como fonte de explante. Na natureza, ela está totalmente exposta às condições naturais. Então, ela está exposta a fungos, bactérias, nematóides, vírus, a tudo. Na condição de campo, também. Talvez um pouquinho menos pela quantidade de interferência do homem. Na casa de vegetação, o controle é ainda maior. Na câmara de crescimento, o controle é maior ainda. E na sala de crescimento, teoricamente, o controle é absoluto. Isso vai afetar diretamente a questão da contaminação. Ou seja, nós temos o maior grau de contaminação quando nós pegamos plântulas que são retiradas da natureza e um menor grau de contaminação quando as plantas são retiradas de condições in vitro. Então nós temos os dois extremos, a natureza com maior grau de contaminação e aquelas que são retiradas de condições de sala de crescimento que já estão em condições in vitro, têm um menor grau de contaminação. Não, mas deveria ser zero em condições in vitro. Deveria.
Mas nós vamos ver que existem várias fontes, uma delas são os expantes. Mas existem outras fontes de contaminação que, apesar do nosso expante estar totalmente livre, ele pode se contaminar se nós não tomarmos cuidado com as outras formas de asepsia, que nós vamos ver mais à frente. Então nós temos essa relação entre a fonte de expante e a contaminação. Isso afeta diretamente as técnicas de asepsia. Quanto mais contaminado for o nosso material, maior vai ter que ser o nosso cuidado com a técnica de asepsia, ou com as técnicas de asepsia que nós vamos utilizar. Quanto menos contaminado for o nosso expante, a nossa fonte de expante, menos possibilidade de contaminação nós teremos e menor vão ser os nossos cuidados com as técnicas de asepsia. Então existe essa relação direta entre a fonte do expante e o nível de contaminação que pode acontecer para a introdução das nossas plantas para condições in vitro. E se você está trabalhando com cultura de tecidos e você está tendo problemas com contaminações, a pergunta é, o que você pode fazer para controlar esses problemas, para contornar esse problema, para superar esses problemas? Primeira coisa para fazer é pesquisa, aí você pesquisa mais um pouco, pesquisa mais um pouco e pesquisa mais um pouquinho ainda, para descobrir o que está na literatura, o que eles estão dizendo com os seus problemas que foram enfrentados e como que resolveram aquele problema. Então você vai procurar a literatura daquela cultura que você está utilizando, que você está estudando, e vai ver como que foram feitas as técnicas de asepsia para aquela planta. Então você vai ter que fazer uma vasta busca bibliográfica para entender o que foi feito e você vai tentar repetir aquilo que foi feito. E uma vez que você tem sua base de conhecimentos feito, o que você vai fazer? Você vai fazer experimentos, experimentos, experimentos e vai experimentar mais um pouquinho, até você descobrir o que funciona melhor para as suas condições. Então você vai ter que fazer a parte da pesquisa e vai ter que fazer vários testes. Ou seja, quando você vai trabalhar com cultura de tecido de plantas, você não vai montar seu experimento de primeira. Você vai ter que fazer estudos preliminares para a introdução do seu material para condições in vitro. Para quê? Para evitar que você tenha esses contaminantes logo de cara. Uma vez você superou essa etapa, agora você passa para qual técnica de cultura de tecido você vai utilizar e como você efetivamente vai trabalhar com isso. Agora, mesmo você fazendo a pesquisa, mesmo fazendo experimentos, e você está tendo uma dificuldade enorme de eliminar esses contaminantes logo de cara na introdução para condições in vitro, ou seja, se o problema for maior do que você consegue resolver, você vai precisar procurar um fitopatologista, você vai precisar de ajuda. Não tem escolha. Porque o fitopatologista, ele entende muito mais de micro-organismos do que a gente, que trabalha com cultura de plantas. Nós somos fisiologistas. Eles são fitopatologistas. Você pode levar o seu material contaminado. Olha, esses são os tipos de contaminantes que eu estou tendo. Que contaminante é este? Eu sei que é um fungo ou uma bactéria, mas que bactéria é? Que fungo é? Um fitopatologista pode fazer a taxonomia daquele material contaminado e identificar essa bactéria é da espécie tal, esse fungo é da espécie tal. Ele vai te indicar qual que é o melhor tratamento para controlar aquele tipo de contaminante. Agora você já tem uma ideia geral sobre a participação e o impacto dos contaminantes na cultura de tecido de plantas e algumas estratégias para você poder contornar os problemas que eventualmente vão surgir. Existe um universo enorme por detrás disso tudo, mas nosso objetivo aqui não é que você saia especialista na espécie A, B ou C. É que vocês tenham uma noção geral de todo o processo para que com aquela cultura que você escolher, você tenha mais condições de encontrar as soluções para os problemas específicos que você for enfrentar. Basicamente é isso que nós tínhamos que passar para vocês nessa videoaula e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!